Perfeito, Paulo. Bom, primeira coisa, eu sei que pode ser um detalhe semântico, mas eu acho relevante. Não é incorreto, ainda que impreciso, talvez, falar da briga ou do atrito ou do conflito entre Supremo e Executivo. Porque a gente pode falar o conflito na Ucrânia, mas isso deixaria de fora a ideia clara de que foi o Putin o agressor e a Ucrânia o país invadido, a vítima. Então, nesse caso aqui, eu não acho que existe um atrito hoje entre STF e Bolsonaro. Eu acho que existe uma agressão suprema contra um presidente eleito. Né? O STF já deu todos os sinais do mundo de partidarismo, de viés e até mesmo cá entre nós de golpismo. Quer dizer, solta o Lula com base em filigranas jurídicas, tecnicidades absurdas depois de anos, né? O torna elegível dessa forma e condena a 9 anos de prisão um deputado com imunidade parlamentar pelo crime de opinião, com inquérito que não deveria ter sido aberto de ofício, onde a vítima é ao mesmo tempo o promotor, o investigador e o juiz. Quer dizer, tudo tão bizarro, a gente não precisa lembrar tudo aqui e cansar os nossos ouvintes, né? Então, é tudo tão tosco. A perseguição política é tão escancarada e confessada, né? Uns ali se acham a incorporação do bem e da democracia lutando contra o mal, que seria o Bolsonaro. Então tá tudo muito óbvio, né? Então existe uma agressão unilateral. E eu acho curioso isso, porque a imprensa já inverte exatamente isso. No máximo chama de atrito e normalmente dá a entender, ou escancara mesmo, que o Bolsonaro é quem está atacando as instituições que estariam se defendendo. Nessa quinta-feira, o editorial do Estadão foi exatamente isso. Que as Forças Armadas estariam juntas do Supremo e do TSE, que estão se defendendo do golpismo bolsonarista e dos seus camisas pardas. Quer dizer, ainda usa uma expressão para remeter ao fascismo e tudo mais. Então, o jogo está muito escancarado. Não tem ninguém muito preocupado em esconder o que está acontecendo, né? Em que pese essa mídia militante tentar inverter tudo para efeito de narrativa. Então, o que o presidente fez, na pior das hipóteses, serve para registro histórico. Vai ficar lá registrado que o presidente entrou com uma ação, ajuizou uma ação, uma queixa-crime, argumentando onde há abuso de poder. E repare que coisa curiosa, Paulo. Todos estão na mídia rebatendo, estão horrorizados, estão escrevendo editoriais como esse do Estadão nessa quinta. Todos estão escandalizados com a postura do presidente, só não fizeram uma única coisa, todos em comum. Esse é o denominador comum da reação à queixa-crime. Não rebateram a essência do que foi denunciado. O próprio presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, já disse que a ação do Bolsonaro contra Alexandre de Moraes é uma, abre aspas, anormalidade institucional. Só ficou faltando ele apontar onde. Onde está a anormalidade, qual seria o problema, o que é inconstitucional ali e por aí vai. Então, o que todos têm em comum, imprensa, políticos que são capachos do Supremo e os próprios ministros do Supremo, é esquivar-se da necessidade de rebater a denúncia. Né? Então rotulam, golpe para cá, golpe para lá, anormalidade, perigo, camisa parda, só não tem ninguém preocupado em dizer esse item aqui está errado por isso, esse outro item está errado por isso. Isso ninguém fez, ninguém. Até porque seria defender o indefensável. A queixa-crime é muito embasada. E, como eu já disse, está escancarado para todos o abuso de poder de alguns ministros do Supremo. Né? Então, eu acho que o presidente jogou para o PGR e talvez ali também não prospere, porque em que pese alguns militantes chamarem o Augusto Aras, de um puxadinho do presidente, né? A verdade é que ele é um cara do sistema que quer estar bem com o sistema e com o próprio Supremo. Então, eu não sei se dali sai alguma coisa. Vai restar ao presidente acessar as cortes internacionais, e acho que ele deveria. De novo, para efeito pedagógico, simbólico e registro para os anais da história. Né? É importante que fique documentado que nem todos estavam passando pano para esse abuso de poder. Nem todos estavam sendo coniventes com esse jogo sujo que o STF/TSE, em cumplicidade com a mídia, com a velha imprensa, com a ex-imprensa, tem jogado.
né? Então, de novo, cada vez que essa turma age dessa maneira, né, o Toffoli foi o relator sorteado e tomou a decisão mais célere da história do STF, né? Rejeitou de bate-pronto ali a queixa-crime. Curiosamente, o Toffoli é o autor do inquérito denunciado, que foi aberto de ofício, sem provocação do MP, do Ministério Público, com base numa leitura que é para lá de elasticidade hermenêutica, de que o artigo 43 interno, o regimento interno do Supremo, diz que eles podem abrir esse tipo de inquérito para proteção de crimes ou coisas ocorridas nas ocupações, instalações físicas do Supremo, né? Então, é tanto absurdo, de novo, não é preciso ser da área de direito para apontar as barbaridades, né? E aí o Toffoli, que é o ex-advogado, eterno advogado do PT, que não conseguiu por 2 vezes se tornar juiz e foi apontado pela própria quadrilha petista e sabatinado por um congresso sob mensalão, quer dizer, não preenche sequer o notório saber jurídico e a reputação ilibada, não se considerou suspeito para julgar os ex-chefes, né? O Toffoli, que abriu esse inquérito e deu a relatoria no dedaço para Alexandre de Moraes, rebate de bate-pronto que, isso aqui está rejeitado. Então, de novo, não há mais a tentativa, não há mais o esforço de fingimento sequer. Não há. O jogo é sujo, é declarado, é confesso, né? E estão tentando derrubar o Bolsonaro ou impedir a sua reeleição. Isso está muito claro. Onde é que isso vai acabar? É o tema da minha coluna dessa quinta para a Gazeta do Povo, chamado Com Quem Estão as Forças Armadas, onde eu rebato o editorial infame do Estadão, né? Dizendo o seguinte: eu não acho que as Forças Armadas estejam com o STF e o TSE. Eu tampouco acho que estão com o Bolsonaro. Eu acho que as Forças Armadas estão em sua maioria, né, onde sempre estiveram e sempre deveriam estar, com o povo e a defesa da Constituição. Incluindo um artiguinho que está lá na Constituição, artigo 142, que parece que virou tabu, não pode mais ser mencionado. É crime mencionar um artigo da Constituição. E não é crime rasgar a Constituição e abusar do poder, como tem feito o ministro Alexandre e tantos outros. Então, eu fico ao lado de juristas respeitados, como Ives Gandra Martins, dizendo que o artigo 142 está lá por uma razão. E nós vamos descobrir, se a turma continuar nessa toada, dobrando a aposta e tentando fazer de tudo para o caldo transbordar, né? Nós vamos acabar descobrindo, cedo ou tarde, com quem estão as Forças Armadas. Porque é a última esperança, talvez, que tenha restado para muito brasileiro patriota, que é chamado de camisa parda, golpista, por um jornaleco de 5ª categoria, que é o que virou o Estadão, né? Por ir nas ruas de forma pacífica, com os filhos, com a bandeira do Brasil, pedir nada mais, nada menos do que respeito à Constituição e mais transparência no processo eleitoral.